Muito bem, vamos então ao nosso estudo do livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. Nós estamos no item Parecenças Físicas e Morais, e nós paramos aqui no nosso encontro passado. Nós, na verdade, fizemos apenas a questão 215, e esse é o nosso segundo encontro. Então, nós lemos essa questão, vimos aqui as orientações que Kardec passa, e nós fomos então buscar subsídios para nos ajudarem lá aqui no nosso trabalho, lá no livro Obras Póstumas, em que nós lemos então aquele artigo, naquela seção Questões e Problemas, as expiações coletivas. Então vamos aqui fazer a nossa contextualização, só para a gente então ter aqui uma ideia. Como o item intitula-se Parecenças Físicas e Morais, nós vamos ter então a semelhança entre indivíduos dentro de uma mesma família. Nós falávamos sobre a paternidade, a maternidade, filiação e tudo mais, Só que nessa 215, Kardec ele abriu esse assunto abrangendo não apenas ali um pequeno grupo familiar, mas abrangendo toda uma população. E isso trouxe para nós então a possibilidade de fazermos uma análise muito mais então abrangente, principalmente analisando o contexto do nosso mundo atualmente. Então, só para a gente lembrar, questão 215, o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. A gente vai lembrar então aqui que esse caráter distintivo também relacionado com parecenças físicas e morais, porque parecenças físicas nós vamos encontrar os povos, as etnias, as raças que existem aqui no nosso mundo hoje, etnias, que é o termo correto. Então nós vamos encontrar entre os indígenas, entre a população negra africana, entre os aborígenes, entre os orientais, europeus, e assim a gente vai percebendo que existe uma semelhança física. Já vimos também uma questão muito mais genética nesse caso, já que a população vai se proliferando entre si através ali do cruzamento genético, e aí então nós vemos ali uma semelhança entre todos. Tanto é assim que muitas vezes nós vemos alguém, por exemplo, que faz parte de uma determinada etnia, acaba se relacionando e tendo filhos com pessoa de uma etnia completamente diferente, e aquela criança que nasce então acaba destoando, porque traz uma carga genética desse ou dessa estrangeiro, vamos dizer assim, estrangeira, e acaba depois destoando da comunidade em si. Então isso aí a biologia explica para nós com bastante facilidade. Mas a gente tem também a questão moral. A questão moral nós podemos dizer, não apenas moral, mas podemos expandir um pouco mais para falar sobre a semelhança cultural, religiosa, comportamental, social, enfim, todos esses valores que são muito mais da personalidade dos indivíduos do que simplesmente das aparências, nós vamos encontrar também nesses povos. Então aqui, o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? A resposta dos espíritos. Como nós vimos, também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. A tendência que apresentam os membros dessas famílias para se reunirem é que dá origem à da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. E aí nós trouxemos então aquela visão sobre as experiências, por exemplo, da nossa sociedade brasileira,
vimos experiências de outras sociedades, vimos ali os conflitos vividos entre povos, como nós vemos atualmente, né? Vemos ali entre russos e ucranianos, vemos entre israelenses e palestinos, agora entrando também iranianos, e vários outros conflitos que vão surgindo nas sociedades aqui do nosso planeta. Mas a gente lembra que, embora muitas vezes as lideranças dessas sociedades tomem determinadas decisões visando ou não o conflito ou a pacificação, nós vemos que a massa, de um modo geral, acaba apoiando também essa mesma conduta, por causa de um pensamento patriótico, um pensamento nacionalista, um pensamento cultural, enfim. Então nós vamos vendo ali os grupos se formando, não apenas por decisões individuais, mas decisões também coletivas. E aí então, peraí, mas se um povo escolhe entrar em conflito com outra nação, como nós vimos, né, as notícias atualmente mostraram, por exemplo, fotos que foram tiradas lá em Teherã, capital do Irã, e ali mostrava a população celebrando, comemorando na rua os ataques que foram investidos contra Israel durante esse fim de semana. Então a gente vê, mas espera aí, atacar, destruir o outro, provocar destruição, provocar a morte das pessoas, isso é algo comum, isso é algo normal? Por que uma sociedade pensa dessa forma? E nós vemos que não são apenas alguns, mas temos ali grandes grupos que pensam assim. O que faz com que eles pensem dessa mesma forma? Não é apenas uma questão de educação, mas nós temos ali, através do entendimento da pluralidade das existências, ou seja, através do processo de reencarnação, aqueles espíritos que vão reencarnando naquele mesmo meio e, por consequência, cultivando aquelas mesmas tendências, aquelas mesmas ideias. Então esse é só um exemplo que nós vimos, né? Bom dia, Andréa. Esse é um exemplo que a gente viu porque é um tema atual. E da mesma forma, nós temos outro, da mesma forma, as vítimas, por exemplo, desse ataque, por sua vez, provocando a destruição de outro grupo com as suas justificativas. E aí, de certa forma, apoio de um lado, protestos de outro lado. Então vemos ali, independente de quem é a favor de quem, o que nós vamos perceber é que aquelas pessoas reencarnadas naquele meio estão ali vivendo as experiências que são compatíveis com aquela sociedade que ela foi cultivando no decorrer dos tempos. Então a gente vai olhando isso, né? E a gente comentou também a respeito do Brasil, por exemplo. Por que os brasileiros vivem determinadas dificuldades que vão sempre ali trazendo para nós ali ora conflitos, ora desilusões, ora esperanças e tudo mais? Por que isso tudo? Porque nós estamos ali envolvidos na história do nosso país. E o fato de estarmos envolvidos significa que nós também demos a nossa contribuição, seja uma contribuição positiva, seja uma contribuição negativa, lembrando que a nulidade também é uma contribuição negativa, porque no Evangelho diz, né, sejamos sim, sim, não, não, né, e aquele que fica no meio termo, muitas vezes não fazer nada acaba se tornando muito pior do que fazer. Então isso mostra para nós que nós temos a nossa história, e o fato de reencarnarmos aqui em diversas existências, participando de cada geração, participando dos eventos que vão sendo gerados pela nossa sociedade, nos dá essa atribuição de responsabilidade. Então cada comunidade é formada pela união dos indivíduos envolvidos com a sua própria história. Nós vimos então, aqui no Obras Póstumas, eu vou ler apenas a questão que Kardec colocou, nós já lemos a mensagem, e depois nós vamos para a nota que Kardec faz sobre esse tema, né, que ele também, inclusive, acaba ficando surpreso pela forma como o assunto foi abordado e pela luz que traz para nós nessa visão geral a respeito das comunidades aqui no nosso mundo. Então, questões e problemas às expiações coletivas. Kardec pergunta: o Espiritismo nos explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência presente ou expiação do passado. Mas já que cada um só deve ser responsável pelas suas próprias faltas, explicam-se menos
as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, como às vezes toda uma nação ou toda uma raça, e que atingem tanto os bons como os maus, os inocentes como os culpados. E aí então, o espírito... Só um instantinho... O espírito Claire Duplantier vai trazendo para nós então algumas explicações muito valiosas. No final, só para a gente poder lembrar, ela diz assim, no último parágrafo: a solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não é somente para o presente, ela se estende ao passado e ao futuro, já que as mesmas individualidades se encontraram, se encontram e se encontrarão para gravitar juntas à escala do progresso, prestando-se um concurso mútuo. Eis o que o Espiritismo torna compreensível pela equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Bom dia, Marion. Então, é o resumo, né, o que ela fecha para nós, é falando isso, que existe então uma solidariedade entre os indivíduos dentro de uma mesma sociedade, dentro de um mesmo povo, e essa solidariedade auxilia no progresso, mas também traz responsabilidades que, quando violadas, provoca também as expiações. Então não é à toa que nós vemos alguns países bem estruturados, com uma vida muito bem equilibrada materialmente, com valores que estão ali em processos de desenvolvimento de uma forma bastante favorável. Os indivíduos que estão ali, por acaso eles estão ali sem merecimento? O indivíduo que se encontra numa sociedade turbulenta, desequilibrada, violenta, os indivíduos que se encontram ali estão ali por acaso? Então a ideia do acaso acaba sendo diretamente aqui descartado para todos nós, por entendermos que essa solidariedade faz com que todos nós nos vinculemos uns aos outros pela forma como nós colaboramos no nosso modo de viver. E quando ela diz que as mesmas individualidades se encontraram, se encontram e se encontrarão para gravitar juntas à escala do progresso, a gente vai perceber que ninguém se encontra onde está por acaso. Então quem nasce numa sociedade sofrerá ou colherá tudo aquilo que ela tem para oferecer, de positivo ou de negativo. Exatamente porque muitas vezes a semente lançada num determinado período, que pode não ter sido ele que lançou a semente, mas pode ter sido ele que regou, pode ter sido ele que adubou, e ele fez com que aquela experiência então fosse se desenvolvendo, e na hora da colheita ele estará ali presente, seja para se felicitar pela boa colheita, seja para lamentar a colheita dolorosa. Então, de alguma forma que nós não conseguimos compreender hoje, pelo fato de nós não termos essa visão mais abrangente da história de uma determinada sociedade, nós vemos hoje, pelo entendimento, pela lógica, que todos estão de uma forma comprometidos. Vamos lá, Kardec então traz o seguinte raciocínio. Embora esta comunicação esteja contida nos princípios conhecidos da responsabilidade, do passado e da continuidade das relações entre os espíritos, ela encerra uma ideia de alguma forma nova e de grande importância, a distinção que estabelece entre a responsabilidade das faltas individuais ou coletivas, as da vida privada e as da vida pública, explica certos fatos ainda pouco compreendidos e mostra de maneira mais precisa a solidariedade que religa os seres uns aos outros e as gerações entre si. Então, quando se fala em gerações, né, nós temos ali, inclusive, aquela passagem dizendo que a terceira e a quarta gerações sofrerão, isso lá no Antigo Testamento, no livro Gênesis, se eu não me engano, que 4 gerações vão sofrer pela consequência de alguém. É como se nós pensássemos no tal do pecado original, em que indivíduos no futuro sofrerão o pecado cometido por poucos. E aí então, pelo fato de ter a relação de consanguinidade, ele sofrerá as consequências. A lei da reencarnação vem
apaga toda essa ilusão que nós criamos, toda essa fantasia, e nos traz então, de uma maneira bastante direta, de uma maneira bastante clara, a realidade da solidariedade entre os indivíduos e entre as gerações, sabendo inclusive que nós temos um compromisso com uma geração anterior, da qual nós também fizemos parte. Então ninguém se encontra no tempo errado, no lugar errado, vivendo as suas experiências estranhas. Todos nós estamos diretamente vinculados àquele mundo, àquele momento e àquelas situações. E ele segue. Assim, frequentemente, renasce-se na mesma família, ou pelo menos os membros de uma mesma família renascem juntos para constituir uma nova família numa outra posição social, a fim de apertarem seus laços de afeição ou reparar seus erros recíprocos. Por considerações de uma ordem mais geral, renasce-se frequentemente no mesmo meio, numa mesma nação, numa mesma raça, seja por simpatia, seja para continuar com os elementos já elaborados, os estudos já feitos, aperfeiçoar-se, prosseguir com os trabalhos iniciados e que a brevidade da vida ou as circunstâncias não permitiram terminar. Esta reencarnação, no mesmo meio, é a causa do caráter distintivo dos povos e das raças. Melhorando-se, os indivíduos conservam o matiz primitivo até que o progresso os tenha completamente transformado. E aqui engraçado, né? Engraçado não, interessante. Kardec fala para nós que quando o indivíduo vive dentro de uma sociedade e um trabalho que precisa ser feito, um trabalho a longo prazo, um trabalho muitas vezes que envolve algumas gerações, num processo de transformação, de crescimento, de fortalecimento. Vamos pegar, por exemplo, a história do nosso próprio país. O Brasil viveu durante aproximadamente 300 anos a escravidão. Era uma forma de viver aceitável dentro da nossa sociedade. Mas, claro, como todo tipo de conduta equivocada, ela tende a se transformar, ela tende a desaparecer. Então esse trabalho foi feito desde o início, quando a escravidão foi escolhida como mão de obra aqui da nossa sociedade, e consequentemente todo o sofrimento que é consequência desse tipo de escolha, até o momento em que as gerações vão se sucedendo, até o momento em que vem ali o fim desse período, o fim desse tipo de modo de viver. Vem ali então a nossa Lei Áurea, em 1888, e acaba a escravidão. Mas não necessariamente o pensamento escravagista de uma parte da sociedade. Mas nós vemos que houve aquele trabalho em que era um pensamento, embora trazendo uma certa indignidade, uma certa rejeição por um pequeno grupo, a sociedade, de um modo geral, aceitava a escravidão. E aqueles que eram escravizados, povos que vieram de outros lugares, também ali a pergunta é: por que aquelas pessoas estavam como escravizadas? Por que eles reencarnaram naquele lugar e viveram essas experiências? Então, tanto aqueles que escravizam, como aqueles que são escravizados. Nós falamos aqui de espíritos, percebendo que não existe o acaso. Mas o que nós vamos perceber é que a partir da evolução dos valores daquele grupo, nós vamos percebendo também que as gerações vão tomando decisões diferentes, os indivíduos vão se transformando até o momento em que acaba aquela ideia. Vem ali então o final da escravidão em termos oficiais, mas demora um pouco para que esse pensamento termine definitivamente. Porque não foi assim a partir do momento em que foi assinado um documento, todas as pessoas passaram a se ver com igualdade, a se ver com respeito, a se ver com fraternidade. Isso continuou durante um tempo, porque era o pensamento dominante. Mas por que esse pensamento foi mudando com o passar do tempo? Porque aqueles mesmos indivíduos que mantinham esse pensamento escravagista, vivendo determinadas experiências, reencarnam com um pensamento modificado e gradualmente vão então se transformando.
Então nós tivemos ali, analisando a história do nosso país, ali de aproximadamente uns 4 séculos, nós vemos como nós éramos no início, as escolhas, as atitudes, todas as responsabilidades que foram sendo acumuladas, transformando em expiações, e aqueles mesmos indivíduos que eram algozes passaram a se tornar depois também vítimas daquilo que eles mesmos pregaram. Olha que interessante a gente olhar por essa perspectiva. E mais do que isso, Kardec coloca também aqui, eu achei bem bacana isso, para continuar com os elementos já elaborados. Então uma ideia que é lançada, e a gente vê, por exemplo, na história que é trazida para nós a respeito do próprio Kardec. Kardec, num determinado período, viveu como sendo um religioso, e aí então ele desencarna, volta para trazer, para dar continuidade naquela transformação filosófica, e aí depois sucessivamente ele vai dando continuidade na obra da qual ele fazia parte, ele e certamente também outros espíritos. Porque não é de uma hora para outra que nós conseguimos implantar no nosso meio um pensamento tão diferente daquele pensamento dominante em termos de religião, em termos de espiritualidade. Portanto, há necessidade de dar uma continuidade. Então não é assim, eu inicio e o outro continua. Eu inicio e eu também tenho a oportunidade de continuar. E aí, através da reencarnação, eu volto trazendo novos valores, pegando novamente aquele trabalho que já estava em andamento, e assim dando continuidade. Nós vamos encontrar muitos nomes vivendo essas experiências, seja no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da religião, seja lá qual for. Então, mostra para nós, olha só, seja para continuar com os elementos já elaborados, estudos feitos, aperfeiçoar-se, prosseguir com os trabalhos já iniciados, que a brevidade da vida ou as circunstâncias não permitiram terminar. Então a gente vê nas experiências vividas pelos povos, mas vemos também essas particularidades de um pensamento que vem se desenvolvendo dentro de uma sociedade, e aquele indivíduo envolvido com essa ideia volta nesse próprio meio, trazendo ali a sua nova colaboração para continuar uma obra que ele mesmo começou, muitas vezes. E que, lembrando daqueles pioneiros que iniciaram uma determinada tarefa, aí então se constroem estátuas, fazem homenagens, colocam o nome daquele indivíduo num determinado departamento, e aí então aquele novo indivíduo vai ali prestar a sua homenagem para aquele que foi o iniciante, sem se dar conta que era ele próprio. Então esse é um detalhe interessante do processo de reencarnação, e vendo os indivíduos reencarnando no próprio meio. Ele diz assim para nós, olha só que bacana, Kardec. Os franceses de hoje, século XIX aqui no caso, são, portanto, os do século passado, os da Idade Média, os dos tempos druídicos. São os exatores e as vítimas do feudalismo, os que submeteram os povos e os que trabalharam pela sua emancipação, que se reencontraram na França transformada, onde uns espiam no rebaixamento seu orgulho de raça e onde os outros gozam do fruto de seus labores. Quando se considerarem todos os crimes desses tempos em que a vida dos homens e a honra das famílias eram contadas por nada, em que o fanatismo erguia fogueiras em honra da divindade, em que todos os abusos de poder, todas as injustiças se cometiam com desprezo dos direitos mais sagrados, quem pode estar certo de não ter aí mais ou menos manchado as mãos e admitir-se ou admirar-se de assistir grandes e terríveis expiações coletivas? Mas dessas convulsões sociais surge sempre uma melhora. Os espíritos se esclarecem pela experiência. O infortúnio é o estimulante que os impele a procurarem um remédio para o mal. Refletem na erraticidade, tomam novas resoluções e, quando retornam, fazem coisa melhor. É assim que o progresso se efetua
de geração em geração. Então, na verdade, não são as gerações que se melhoram, são os indivíduos que vão reencarnando, apresentando as suas melhorias. Não se pode duvidar que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas, porque, dominadas pelos instintos do orgulho, do egoísmo, da ambição, da cupidez, enveredam por um mau caminho e fazem coletivamente o que o indivíduo faz isoladamente. Uma família se enriquece às custas de uma outra família, um povo subjuga um outro povo, leva-se à desolação e à ruína. Uma raça quer aniquilar uma outra raça. Eis porque há famílias, povos e raças sobre os quais torna-se mais pesada a pena de talião. Quem matou pela espada, perecerá pela espada, disse o Cristo. Essas palavras podem se traduzir assim: aquele que derramou o sangue verá o seu derramado. Aquele que levou a tocha do incêndio a outrem, verá a tocha do incêndio ser levada contra o que era seu. Aquele que despojou será despojado. Aquele que escraviza e maltrata o fraco, será fraco, escravizado e maltratado a seu turno. Quer se trate de um indivíduo, de uma nação ou de uma raça, porque os membros de uma mesma individualidade coletiva são solidários, tanto no bem como no mal, que em comum praticaram. E aí a gente já começa a analisar, quando se falou aqui, aquele que levou a tocha do incêndio a outrem, verá a tocha do incêndio ser levada contra ele, contra o que era seu. Aí me fez lembrar aqui aquele Gran Circo de Niterói, década de 1970, em que Humberto de Campos trouxe para nós aquela informação de que aquele grupo de indivíduos eram, na verdade, romanos da época das arenas que sacrificavam cristãos. E todos eles se encontram num determinado local, num determinado tempo, e acabam vivendo as suas expiações coletivas. Nem toda desencarnação coletiva envolve indivíduos que viveram experiências semelhantes. Então, quando vemos, por exemplo, um terremoto, muitas pessoas acabaram ali sofrendo, a maioria tem ali uma relação entre elas, entre si, relação do passado, e que hoje, através dessa grande destruição, desse sofrimento, vem resgatar aquilo que no passado ofereceu. Mas outros indivíduos aproveitam aquela experiência para resgatarem a si próprios. Então, o evento em si é uma ferramenta de aprendizado que serve para aqueles que estão se resgatando coletivamente, como para aquele que está vivendo uma experiência pessoal. É apenas uma questão de oportunidade. Agora, como é que nós vamos analisar tudo isso para diferenciar um do outro? Simplesmente não sabemos. Porque cada indivíduo tem a sua história e essa história diz respeito a ele. Para nós aqui, nós ficamos apenas vivendo e observando a movimentação, o impacto que tudo aquilo provoca sobre nós. Mas que também o fato de nós testemunharmos um evento como aquele é para nós também um aprendizado. Nós veremos isso oportunamente no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais, quando falarmos sobre a lei de destruição. Que Kardec pergunta, por que Deus permite que tais calamidades, aflijam a humanidade? E aí os Espíritos respondem que muitas vezes é para nos sensibilizar. Podemos não estar envolvidos com aquela situação, mas ela vem nos sensibilizar. Cabe a nós ter o aprendizado que ela oferece. Seguindo. Enquanto o Espiritismo alarga o campo da solidariedade, o materialismo o reduz às mesquinhas proporções da existência efêmera do homem, fazendo dele um dever social sem raízes, sem outra sanção, além da boa vontade e o interesse pessoal do momento. É uma teoria, uma máxima filosófica, cuja prática nada impõe. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que repousa sobre uma lei universal da natureza, que religa os seres do passado, do presente e do futuro, e as consequências da qual ninguém pode subtrair-se. Eis o que todo homem pode compreender, por mais iletrado que ele seja.
Quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão a verdadeira solidariedade e, consequentemente, a verdadeira fraternidade. A solidariedade e a fraternidade não serão mais deveres circunstanciais que, com muita frequência, prega-se mais em seu próprio interesse do que no de outrem. O reino da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos, e o reino da justiça será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Chegar-se-á a ele? Duvidar disso seria negar o progresso. Se compararmos a sociedade atual, nas nações civilizadas, ao que ela era na Idade Média, certamente a diferença é grande. Se, portanto, os homens caminharam até aqui, por que parariam? Observando o caminho que percorreram há apenas um século, pode-se avaliar o que farão daqui a outro século. Então a gente vai vendo aqui a comparação entre as gerações. Nós falamos aqui das gerações anteriores do nosso país, do que nós vivemos, do que nós aprendemos, do que nós praticamos. Gerações depois nós olhamos para o nosso passado com bastante constrangimento, imaginando que nós não somos capazes de agir daquela forma como eles agiram. O Espiritismo vem e dá aquela cutucada dizendo: eles não, vocês. Foram vocês que melhoraram, não foram eles que eram piores e vocês são melhores. Vocês são melhores que vocês mesmos. E isso, através da reencarnação, ela vai nos colocando em contato com o mesmo ambiente, com as mesmas experiências que nós vivenciamos, e através das gerações nós vamos acompanhando a transformação com a nossa participação desse processo. Kardec segue. As convulsões sociais são as revoltas dos espíritos encarnados contra o mal, que os mata aos poucos, o indício de suas aspirações para este mesmo reino da justiça, do qual têm sede, sem todavia se aperceberem claramente do que querem e dos meios de consegui-lo. É por isso que se movimentam, se agitam, subvertem a torto e a direito, criar sistemas propõem, remédios mais ou menos utópicos, cometem mesmo 1000 injustiças, supostamente pelo espírito de justiça, esperando que deste movimento saísse, talvez, alguma coisa. Mais tarde, definirão melhor suas aspirações, e o caminho se aclarará. Aqui, enquanto falava, me lembrei aqui desse evento presente que nós estamos acompanhando, de pegarmos, por exemplo, conflitos entre povos, como acontece lá naquela região do Oriente Médio. E aí a gente pergunta, poxa vida, mas depois de tanto tempo, vivendo esses conflitos, né, que acompanham ali gerações e gerações, será que esse povo não aprende? Sim, ele aprende, só que ele aprende no seu próprio tempo. Então não adianta nós termos pressa, imaginando que tendências que são milenares se modificam simplesmente de uma hora para outra pelo fato de nós estarmos aqui testemunhando. Se nós olharmos para o passado, nós veremos outros grupos que estavam olhando se perguntando a mesma coisa. Por que essa gente não se modifica? Voltamos 300 anos no tempo, aquela geração estava olhando, por que não consegue ter paz? Na verdade, a paz vem sendo construída. Porém, pelas resistências que os indivíduos apresentam, essas resistências das mais variadas ordens vão atrasando, de certa forma, essa evolução. Porém, nós chegamos no momento que é decisivo, esse momento de transição planetária. Esses espíritos que causam todas esses conflitos, que causam essas grandes convulsões, ou que causam, na verdade, essas guerras, né? Porque a convulsão que Kardec coloca, esse termo é utilizado para mostrar a mobilização de uma sociedade contra um pensamento dominante. Então esse pensamento dominante tende a desaparecer,
exatamente porque os indivíduos que alimentam ainda esse pensamento tenderão também a se afastar dessa sociedade. E nesse momento que nós estamos vivendo, que é o momento capital, essa transição vai fazer com que os povos agora não apenas se modifiquem por vontade própria, agora terão de se modificar por uma questão de imposição. Ou você acompanha ou você não acompanha. Então nós estamos, mais uma vez, testemunhando um momento bastante especial da nossa sociedade planetária. Estamos testemunhando aquele momento em que muitos espíritos não terão uma segunda chance. Pelo menos não agora, pelo não aqui. Terão que trabalhar novamente do início, num ambiente mais hostil, numa sociedade que vai exigir muito mais dele, para que ele possa se transformar e depois retornar do ponto de onde parou. Kardec conclui: quem quer que se penetre, André colocou antes, né, e fiquei impressionada em como aquele grupo enorme da ONU não conseguiu chegar a uma conclusão sobre o último ataque. São muitos interesses mais importantes do que as milhares de vítimas, né? Então, todos ali têm responsabilidades. Lembrando sempre, né, que quando você tem uma posição de decisão e a sua decisão visa o seu próprio interesse e não o interesse coletivo, você acaba de colocar ali um ponto negativo no seu próprio currículo. Então a sua decisão foi uma decisão egoísta numa posição de grande responsabilidade. Isso terá para aquele indivíduo, para aquela nação que ele representa, terá ali o seu preço. Então nenhum tipo de conduta equivocada, nenhum tipo de dor que é provocada, ela passa impune. E não teremos ali um carrasco que vai ficar vigiando, observando quem erra, quem acerta. A própria lei de causa e efeito vai fazer com que cada um de nós sejamos atraídos pelas próprias escolhas que nós fazemos. Quando eu crio uma escolha, tomo uma decisão equivocada e crio um cenário negativo, eu estarei vinculado a ele pela própria lei de afinidade, pela própria lei de atração. Jesus passou por isso. Bom dia, Dudu. Então, assim, o que nós lamentamos, né, André, é que as coisas não estão acontecendo no nosso tempo. Mas, na verdade, nós temos certeza que tudo vem acontecendo no seu próprio tempo. Se nós olhamos, por exemplo, ao estudarmos Humberto de Campos, e ele fala para nós do espírito Ismael, que ele apresenta para nós como sendo ali o grande responsável pelo nosso país, e ele então vem ali acompanhando as nossas decisões, inspirando aqueles que contribuem para a evolução da nossa sociedade, assim como também procura fazer o trabalho de modificação do pensamento coletivo, nós vamos encontrar Ismael na nossa sociedade, vamos encontrar em Israel, no Irã, na Palestina, outros espíritos que também estão ali na liderança, fazendo aquele trabalho muito difícil, aquele trabalho mais doloroso, mais complicado, para ajudar na transformação daquele grupo. Mas o livre-arbítrio é respeitado. Então a pergunta que a gente faz é, dentro dessa visão, qual é o compromisso de Ismael com a nossa sociedade? Não sabemos, até porque não conhecemos muito pouco sobre a biografia dele. E os espíritos que estão vinculados a Israel, Irã e Palestina? E os espíritos vinculados à Rússia e Ucrânia? Certamente, pela lei de afinidade, são espíritos que estavam vinculados com aquela comunidade. E que hoje, nesse papel de liderança, procuram fazer esse trabalho de transformação e de inspiração. Para nós seria uma delícia abrirmos os livros e começarmos a ter respostas para tudo. Mas a resposta não vem, portanto, nós usamos a lógica e a confiança de que tudo segue conforme planejado pelas leis divinas, pela própria vontade de Deus. É essa confiança que faz com que, então, observemos a evolução e procuremos colaborar da melhor forma possível. Aqueles que resistirem vão ali seguir por esse caminho que escolheram. Avançando, vamos lá. Quem quer que penetre nos princípios do espiritismo filosófico, considera os horizontes que ele descobre, as ideias que faz nascer e os sentimentos que desenvolve, não poderia duvidar da parte preponderante que ele deve ter na regeneração,
pois ele conduz precisamente pela força das coisas ao objetivo a que aspira a humanidade, o reino da justiça, pela extinção dos abusos que fizeram estancar o progresso e a moralização das massas. Se aqueles que sonham com a manutenção do passado não o julgassem assim, não se aferrariam tanto a ele. Eles se deixariam morrer tranquilamente, como aconteceu a várias utopias. Só isso deveria dar a pensar a certos zombadores que deve haver aí algo de mais sério do que imaginam. Mas há pessoas que riem de tudo, que ririam de Deus se o vissem na terra. Depois, há aqueles que têm medo de ver apresentar-se diante de si a alma que se obstinavam a negar. Qualquer que seja a influência que o Espiritismo deva um dia exercer sobre o futuro das sociedades, não quer dizer que ele substituirá sua autocracia por outra autocracia, nem que imporá leis. Primeiro porque, proclamando o direito absoluto da liberdade de consciência e do livre exame em matéria de fé, como crença, ele quer ser livremente aceito pela convicção e não pelo constrangimento, pela sua natureza, e não pode nem deve exercer nenhuma pressão. Proscrevendo a fé cega, ele quer seja compreendido. Para ele não há mistérios, mas uma fé raciocinada, apoiada sobre os fatos e que deseja a luz. Não repudia nenhuma das descobertas da ciência, já que a ciência é a coletânea das leis da natureza, e que, sendo de Deus, essas leis, repudiar a ciência seria repudiar as obras de Deus. Então até aqui ele fala que o Espiritismo não veio para forçar a transformação do pensamento coletivo, das crenças, da filosofia de todos. Ele veio trazer uma proposta, e através da razão e através do coração que ele vai conseguir apresentar os seus postulados. E lembrando sempre que as religiões não deixarão de existir. Elas apenas estarão com um pensamento diferente na relação com o mundo espiritual. E essas ideias que são dogmáticas hoje passarão a ser transformadas no futuro, o que vai gerar muita dor, principalmente no orgulho daqueles que ainda sustentam. E depois coloca, em segundo lugar, estando a ação do Espiritismo no seu poder moralizador, ele não pode afetar nenhuma forma autocrática, pois então ele faria o que condena. Então, quando ele fala sobre autocracia, significa aquela filosofia dominante. Quer dizer, você vai tirar uma dominante para colocar a sua que é dominante? Quer dizer, qual é a mudança que houve exatamente na qualidade, na essência das coisas? Nada. Trocou uma ditadura por uma outra ditadura. Aqui então o que ele fala, o principal que a doutrina espírita tem, muito mais do que trazer para nós um pensamento sobre a reencarnação, sobre as influências espirituais, sobre a possibilidade de comunicação, que são elementos basilares dentro do Espiritismo, o seu papel essencial, fundamental, é transformar as pessoas nos seus valores. Esse que é o ponto fundamental. Porque de nada você adianta dizer para alguém, ou ensinar para alguém que reencarnação existe, se você não trabalhar para torná-lo numa pessoa melhor. Porque ele vai reencarnar e vai sofrer do mesmo jeito. Então, entre essas bases teóricas e esse papel moralizador, o papel moralizador é o mais importante de tudo. É por isso que o Espírito Verdade trouxe para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E nós colocamos esses dois mandamentos dentro de uma hierarquia, colocando primeiro o amor ao próximo, a fraternidade, a solidariedade, como sendo fundamental para a transformação do nosso mundo. E aí depois nós vamos trazendo todos os elementos conceituais que vão ali nos dando instruções sobre as leis que regem nosso mundo. André colocou o problema maior que eu acho, é que muitos espíritas acham que no futuro todo mundo será espírita. Não entendem que será a união das palavras e da moral do mestre, né? O que a gente pode colocar, André, é o que o espiritismo é?
O Espiritismo é uma filosofia. Portanto, sendo uma filosofia, ele traz novas ideias. Essas ideias serão incorporadas. Tanto é assim, só para a gente poder ter uma ideia bem fácil disso, imaginemos no mundo espiritual as comunidades religiosas. Comunidades religiosas organizadas e lideradas por espíritos bastante evoluídos que têm plena consciência que estão desencarnados, que já reencarnaram muitas vezes, que já viveram essas experiências e ainda assim contribuem para a sustentação daquelas religiões. Então, na verdade, nós percebemos que não é você mudar nome, não é você mudar prática, é você instruir. Por isso que o Espiritismo, ele é como se fosse aquele copo de açúcar, aquela colher de açúcar dentro de um copo de suco. O suco de laranja continuará sendo suco de laranja, porém ele se tornará mais doce. Você não vai transformar o suco de laranja num suco de goiaba. Então não são as religiões que vão mudar, as religiões vão se modificar pelo seu modo de pensar. Então passarão a entender esses conceitos dentro dessa realidade espiritual, passarão a instruir dentro desses conceitos, mas manterão a mesma cultura, a mesma prática, que quer dizer, a mesma prática, práticas vão se modificando pelo fato de você pensar diferente. Mas ainda assim elas serão mantidas, porque cada cultura é um conjunto de crenças, de valores que uma sociedade tem. Então nós vemos isso, que se fosse assim, todo mundo deixaria de ser religioso, inclusive deixaria de ser espírita quando chegar no mundo espiritual. Porque esse espiritismo que nós conhecemos aqui para o nosso mundo, ele é uma filosofia que tem por objetivo instruir a todos nós encarnados sobre essa realidade da vida. Agora imaginemos se lá, nas esferas mais elevadas, eles estão estudando o Livro dos Espíritos. Eles não precisam, porque o Livro dos Espíritos ele é uma cartilha para trazer o beabá da realidade da vida. Agora imaginemos naqueles mundos elevados qual é o teor da filosofia que eles estudam. Eles não precisam nem ter uma pergunta dizendo que a reencarnação existe, porque isso é tão óbvio. Assim como numa universidade, você não precisa ensinar o aluno a contar de 1 a 10. Pelo menos dentro da realidade do mundo perfeito, né? Porque infelizmente nós vamos encontrar alunos ali que trazem dificuldades. Mas de um modo geral, na universidade você não ensina o aluno a aprender o início da sua formação acadêmica. Parte-se do princípio de que ele já sabe tudo isso. É daí então que ele começa a ingressar num grau de estudo superior. Porque é um ensino superior. Você tem um ensino fundamental, onde ele aprende o básico. Você tem um ensino médio, onde ele já começa a trazer uma aplicação um pouco mais profunda. E no superior ele coloca esse conhecimento. A doutrina espírita para o nosso mundo, ele é o beabá da realidade espiritual. Se nós pensarmos nos mundos desmaterializados, nós vamos encontrar, nesses mundos desmaterializados, altas filosofias que nós ainda não somos nem capazes de compreender. E sem precisar falar sobre a influência do corpo material sobre o espírito, simplesmente porque esse mundo já não tem mais corpo material. Ele é um corpo muito mais fluídico do que material. Então nós vemos que o espiritismo ele é uma filosofia compatível com a nossa sociedade terrena. Mas outros mundos terão filosofias compatíveis com o seu grau de evolução. Tanto é assim que no passado a doutrina espírita ainda não era. Aliás, o mundo não estava preparado para essa filosofia nova. Tivemos que esperar milênios, séculos e mais séculos, para poder chegar num ponto em que surgiram os primeiros flashes dessa realidade. Mas certamente no plano espiritual mais elevado, não se fala em doutrina espírita. Nós falamos ali sobre altas filosofias espirituais. E não adianta querer espernear, porque no mundo espiritual elevado, nós não tratamos de questões materiais, como lei de destruição, por exemplo. Simplesmente porque lá já não existe mais isso. Então o que nós temos hoje, em termos de conteúdo filosófico da doutrina, é para reformar o mundo no tempo em que ele se encontra. O pior é que a gente lê e estuda o Livro dos Espíritos várias vezes, e pelo menos eu não aprendemos muito, aprendemos em flashes, né? Porque aprender a teoria é uma coisa, né? Na prática,
Nem tudo aquilo que a gente aprende na teoria você consegue aplicar. Porque muitas vezes a realidade de uma pergunta é diferente de uma realidade de outra é diferente de uma outra realidade. Então, aos poucos a gente vai conseguindo aprender. Mas por isso que a importância do ensino, do aprendizado contínuo. Porque cada vez mais a gente vai lembrando, olha, essa experiência tem ali uma resposta, aquela outra experiência tem outra resposta. Porque na teoria a nossa memória não consegue guardar tudo, né? E aí é a importância do estudo contínuo, que é o que nós fazemos, ou que nós procuramos fazer. Para nós finalizarmos, vamos lá. Deixa eu só ver aqui quanto que falta. Não é por nada não, mas faltam... acho que dá para a gente terminar hoje. Em segundo lugar, estando a ação do Espiritismo no seu poder moralizador, ele não pode afetar nenhuma forma autocrática, pois então ele faria o que condena. Sua influência será preponderante pelas modificações que trará para as ideias, as opiniões, o caráter, os hábitos dos homens e as relações sociais. Esta influência será tanto maior porque não será imposta. O Espiritismo, poderoso como filosofia, só poderia perder neste século de raciocínio se transformasse em um poder temporal. Essa expressão poder temporal significa um poder que domina o mundo terreno, que é o caso, por exemplo, que aconteceu durante muito tempo com instituições religiosas, em que visavam muito mais o controle das pessoas do mundo do que fazer o seu papel de conexão com o alto. Não será, pois, ele que fará as instituições sociais do mundo regenerado. Serão os homens que as farão sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade, de solidariedade, melhor compreendidas graças ao Espiritismo. Então o Espiritismo não vai transformar todas as instituições, transformará os homens que sustentam, que desenvolvem essas instituições. O Espiritismo, essencialmente positivo nas suas crenças, ou seja, prático naquilo que ele apresenta para nós, rejeita qualquer misticismo. E isso exatamente é tudo no seu tempo. Então ele rejeita qualquer misticismo, a menos que não entenda esse nome, como o fazem os que em nada creem, em qualquer ideia espiritualista, a crença em Deus, na alma e na vida futura. Ele leva certamente os homens a se ocuparem seriamente da vida espiritual, porque é a vida normal, e porque lá é que deve se efetuar seu destino, já que a vida terrestre é apenas transitória e passageira. Pelas provas que dá da vida espiritual, ele ensina a dar às coisas deste mundo uma importância apenas relativa, e através disso dá-lhes a força e a coragem para suportar pacientemente as vicissitudes da vida terrestre. Mas lhes ensinando que morrendo não deixam este mundo para sempre, que podem aqui retornar para aperfeiçoar sua educação intelectual e moral, a menos que não sejam bastante adiantados para merecerem ir para um mundo melhor, que os trabalhos e os progressos que aí se efetuam, ou que aí fazem efetuar, serão proveitosos para eles próprios, melhorando a sua posição futura, é para lhes mostrar que eles têm todo o interesse em não negligenciá-lo. Se lhes repugna e retornar, como tem o livre-arbítrio, depende deles fazer o que é preciso para irem além. Mas que não se equivoquem sobre as condições que podem fazer-lhes merecer uma mudança de residência. Não é com a ajuda de algumas fórmulas em palavras ou em ação que obterão, mas por reforma séria e radical de suas imperfeições. É modificando-se, despojando-se de suas más paixões, adquirindo cada dia novas qualidades, e ensinando a todos, pelo exemplo, a linha de conduta que deve conduzir solidariamente todos os homens à felicidade pela fraternidade, a tolerância e o amor. A humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e gerações
que constituem existências coletivas. Umas e outras caminham para o progresso através das fases variadas das provas, que são assim individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. Assim, também para o encarnado, cada existência é um passo adiante. Cada geração marca uma etapa do progresso para o conjunto. É esse progresso do conjunto que é irresistível e arrasta as massas ao mesmo tempo que ele modifica e transforma em instrumento de regeneração os erros e os preconceitos de um passado chamado a desaparecer. Ora, como as gerações são compostas de indivíduos que já viveram nas gerações precedentes, o progresso das gerações é assim a resultante do progresso dos indivíduos. Mas quem me demonstrará, dir-se-á talvez, a solidariedade que existe entre a geração atual e as gerações que a precederam ou as que seguirão? Então, quer dizer, como a gente vai analisar a conexão que existe entre os indivíduos de hoje com os do passado e aqueles do futuro? Como poder-se-ia me provar que vivi na Idade Média, por exemplo, e que voltarei a tomar parte nos acontecimentos que se efetuarão na sucessão dos tempos? O princípio da pluralidade das existências foi com frequência demonstrado na Revista Espírita e nas obras fundamentais da doutrina, para que não nos detenhamos aqui. A experiência e a observação dos fatos da vida cotidiana fervilham de provas físicas e de uma demonstração quase matemática. Apenas concitamos os pensadores para que atentem nas provas morais que resultam do raciocínio e da indução. Então o que ele coloca aqui para nós é que vemos então as situações acontecendo nas sociedades. Provas dolorosas, expiações coletivas, dificuldades que todos nós vamos enfrentando, tudo isso é muito material. Basta a gente perceber então que essas experiências dolorosas estão vinculadas com o passado, já que ninguém passa por experiências dolorosas apenas por uma questão de capricho, apenas por uma orientação do acaso. Tudo está conectado. O que nós temos que prestar atenção é o que aquelas pessoas estão aprendendo com aquilo que elas estão vivendo. Será que essa experiência vai trazer para ela algum novo conhecimento? Se não trouxer, vai ter que repetir o aprendizado? Certamente. Se trouxer, quais serão as suas ações futuras? Então a solidariedade entre as gerações vão então proporcionando esse aprendizado. Será absolutamente necessário ver uma coisa para nela acreditar? Vendo efeitos, não se pode ter a certeza material da causa? Afora a experimentação, a única senda legítima que se abre para essa pesquisa consiste em remontar do efeito a causa. O que para nós é difícil, né? Porque nós vemos o efeito hoje, mas não somos capazes de saber qual foi a causa dessa experiência. A gente não consegue nem olhar para a nossa própria existência e tentar imaginar do porquê que a nossa vida é como é. Mas a lógica nos mostra que todo efeito tem uma causa. A justiça nos oferece um exemplo muito notável deste princípio, quando se aplica a descobrir os indícios dos meios que serviram à perpetuação de um crime, as intenções que aumentam a culpabilidade do malfeitor. Este não foi preso em flagrante e, entretanto, é condenado por esses indícios. Então a gente vê que, não sendo preso em flagrante, não dá para você dizer que ele cometeu tal crime. Sim, dá. Basta você analisar todos os indícios e provas que são colhidas. Então, analisando as nossas próprias tendências, dá para ter uma ideia do porquê estamos vivendo algumas experiências. Entramos no campo da especulação, mas é uma especulação baseada no nosso raciocínio. A ciência, que pretende caminhar apenas pela experiência, afirma todos os dias princípios que não são senão induções das causas, das quais apenas viu os efeitos. Em geologia, determina-se a idade das montanhas. Os geólogos assistiram ao seu levantamento, viram-se formar as camadas de sedimento que determinam essa idade? Os conhecimentos astronômicos
físicos e químicos, permitem apreciar o peso dos planetas, sua densidade, seu volume, a rapidez que os anima, a natureza dos elementos que os compõem. Entretanto, os sábios não puderam fazer a experiência direta, e é a analogia e a indução que devemos tão belas e preciosas descobertas. Os primeiros homens, pelo testemunho de seus sentidos, afirmavam que o Sol que gira em torno da Terra. Todavia, esse testemunho os enganava e o raciocínio prevaleceu. Acontecerá o mesmo com os princípios preconizados pelo Espiritismo, desde que se queira estudá-lo sem prevenções, e é então que a humanidade entrará verdadeira e rapidamente na era do progresso e de regeneração, porque os indivíduos, não sendo mais isolados entre dois abismos, o conhecido do passado e a incerteza do futuro, trabalharão com ardor para aperfeiçoar e multiplicar elementos de felicidade que são sua obra, porque eles reconhecerão que a posição que ocupam nesse mundo não se deve ao acaso e que gozarão eles próprios do futuro e em melhores condições dos frutos de seus labores e de suas vigílias. É que, finalmente, o Espiritismo lhes ensinará que se as faltas cometidas coletivamente são expiadas solidariamente, os progressos efetuados em comum são igualmente solidários, e é em virtude desse princípio que desaparecerão as dissensões das raças, das famílias e dos indivíduos, e que a humanidade despojada dos coeiros da infância marchará rápida e virilmente para a conquista dos seus verdadeiros destinos. Então está aqui comentário de Kardec, bastante teoria para nós hoje, mas uma teoria necessária para a gente poder ilustrar, quando ele fala para nós aqui sobre o caráter distintivo que se nota em cada povo. Vai falar sobre semelhanças, sobre as experiências que afetam a todos. E a nossa visão hoje vai trazer, sem dúvida, uma visão limitada nossa, apenas às questões do mundo material. Essa visão vai trazer para nós muita indignação. Poxa vida, mas por que aquela pessoa tão inocente passou por aquilo tudo? E aí, quando a gente fala sobre solidariedade dos povos, solidariedade entre as gerações, nós passamos a ver que hoje essa ingenuidade permite o resgate daquilo que em um momento no passado acabou gerando essa mesma dor que hoje o afeta. Muitas vezes essa visão causa um certo conflito, uma certa rejeição na sociedade atual. Porque o que nós queremos é justiça com as nossas próprias mãos, apenas observando o fato, o efeito, sem se preocupar com a causa. E é a causa que o Espiritismo nos permite apreciar, mesmo que seja analisando seus indícios, mesmo que seja analisando ali, alguns elementos que nós podemos perceber. Aqui no presente hoje acaba sendo vingança, porém a justiça era educativa, e esse processo, sem dúvida, é um processo infalível. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, próximo encontro então, questão 216 e 217, para concluirmos essa parte de parecenças físicas e morais.